Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante, para esses momentos de reflexão que todos nós estamos aqui querendo absorver as lições que os amigos espirituais nos trazem através das mensagens, através dos contos, através das histórias que servem para a nossa, não só para a nossa instrução, para o nosso conhecimento, mas para a nossa renovação íntima, pessoal. Vamos, antes de iniciarmos, elevarmos nosso pensamento a Jesus. Agradecer a Ele por essa oportunidade que nos dá nesse instante. Lembrando dos momentos lá em Cafarnaum, ao lado do lago de Genezaré, conversando com os discípulos, ensinando, amando a todos aqueles que se aproximavam dele. Que possamos sentir a presença também e dos amigos do plano invisível que vem até nós em nome dele, para nos assistir, nos inspirar, nos fortalecer, nos abençoar. Obrigado, Senhor, por tudo. E permaneça conosco, Senhor, nesse instante e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Bom, hoje vamos para o capítulo 34 do livro No Roteiro de Jesus. E se intitula O Caminho do Reino. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó. Então, Jesus estava na casa de Arão, que era o curtidor de couro, né? E ele estava conversando com Zacarias, que era um homem que tinha grandes vinhedos lá em Jericó. O reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória. Quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo, e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador, que não conseguiu as oportunidades da sementeira. E o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que a antecâmara da união, no amor perpétuo, que clareia o sem fim. Então, Jesus está falando para Zacarias, enxergando como será a terra quando os homens trouxerem o reino de Deus dentro de si. Que o reino de Deus, disse Jesus em outra ocasião, não vem com aparências exteriores. Não é algo que muda de fora para dentro, mas a mudança de cada um, a adesão de cada um a esse reino, um dia transformará a terra inteira nesse reino. Então, ele fala que ninguém vai passar o necessário, ninguém vai também perseguir o supérfluo, que o que o lavrador produzir, vai produzir também para aqueles que não conseguiram produzir. A casa, né, o teto de um irmão será também o refúgio de alguém que precisar, né, sem que a gente tenha medo de abrigar alguém, porque, claro, a gente tem medo. Ninguém vai chegar batendo na porta da gente e falar, pode entrar. A gente não vai fazer isso, né?
a gente sabe que existem más intenções e tudo mais. Então, dificilmente a gente vai fazer, mas o dia que a gente tiver o amor e sentir que os outros também estão assim, a gente vai confiar uns nos outros. A viuvez e a orfandade também não vão chorar mais, porque sabe que quem se foi está esperando, aguardando pelo abraço, né, num reino maior, do amor perpétuo, né? E aí Jesus continuou falando de como será o reino de Deus, quando, né, ele chega a falar aqui que as guerras terão desaparecido. E as pessoas vão lembrar dessas guerras como se fossem pesadelos. A gente lembra e fala, não, aquilo já passou, né? Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante. E as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam moradia terrestre, para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. Quer dizer, os enfermos terão sempre leitos repousantes, né? E as moléstias do corpo não vão mais ser esses monstros que a gente fica com medo, né? Mas simplesmente notícia da própria da própria perecibilidade, quer dizer, da própria capacidade que o corpo tem de perecer, de se desgastar, digamos assim, né? O desgaste natural do corpo. Então ninguém vai ficar apavorado com as doenças. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. Então, a felicidade e o poder não vai ser daqueles que têm ouro, têm púrpura, que se vestem, né? Mas vai ser no coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. Então, lá não vai ser aquele lugar mais de conflito, né, de provação, mas vai ser um lugar de aconchego, onde as almas felizes se encontram para bendizer a confiança e a ternura. O homem se sentirá responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos, originariamente, todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. E as crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A dor é repartida e os júbilos, as alegrias também se espalharão por todos. As alegrias de uma pessoa também serão espalhadas pelos demais. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão das estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra, que o Todo Misericordioso lhes entregou. Então, as pessoas vão buscar construir o céu na terra, né? Mas para isso construindo dentro de si mesmas, né? Deteve-se Jesus contemplando a turba que o aplaudia frenética, minutos depois da sua entrada em Jerusalém. Então, Jesus está em Jerusalém, tinha acabado de entrar, estava na casa de Arão, o curtidor, né? Zacarias falando com ele. Zacarias é de Jericó, uma cidade próxima a Jerusalém, e ele estava contemplando aquela turba que aplaudiu ele, esperando que ele fosse o Messias, aquele que
o Messias no sentido de libertar o povo de Israel do domínio dos romanos. Essa era a preocupação do povo. Nada em se reformar, se renovar, em perdoar, em amar. Até hoje nós somos assim. Nós, cristãos, dizemos isso sempre, né? Nós estamos muito mais preocupados com a política do que com amor ao próximo, com perdão, com a oração pelos inimigos. Então, enquanto isso, nós vemos que está muito longe ainda do reino de Deus entre nós. Então, Jesus ouvia aquele povo que estava aplaudindo ele, achando que ele era o Messias que vinha libertar Israel, mas que logo depois, alguns dias depois, uma semana depois, né, esse mesmo povo estaria pedindo a crucificação dele. E notando que os israelitas se diferenciavam entre si a revelarem particularidade das regiões diversas de que procediam, acentuou. Então ele via que cada um, ali tinha israelita, né, tinha judeu, que vinha de várias regiões, moravam não ali em Israel, mas em outras regiões. Então cada um se vestia conforme a região que vinha, né? Então ele falou: quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Enlevado, Zacarias fitou com ansiosa expectação, né? Então Jesus falou que não vai haver separação mais, ideias de separação, porque nós sentiremos que toda a humanidade é uma só, né? Então Zacarias ficou enlevado, ficou maravilhado com os ensinamentos e ponderou com respeito. Aí foi Zacarias que falou com Jesus: Senhor, vim de Jericó para o culto às tradições de nossos antepassados. Porque os judeus, eles vinham na Páscoa para Jerusalém para fazer o culto, as oferendas no templo. A Páscoa representa para os judeus a data que comemora a libertação deles do Egito, do cativeiro do Egito. E Jesus morreu durante a Páscoa judaica. E nós comemoramos a Páscoa como a ressurreição, né, de Jesus. Depois de ter sido crucificado, ele ressurge e reaparece vivo. Então, essa é a Páscoa cristã. Mas as datas coincidem, né? Então, Zacarias falou que vinha para Jericó para o culto das tradições dos antepassados. E aí ele diz: todavia, acima de tudo, aspirava a encontrar-te e ouvir-te. Envelheci, arando a gleba e sonhando com a paz. É o agricultor, né? Produzindo para que os outros tenham alimento e possam viver em paz, enquanto muitos vivem para a guerra, né? Então, é muito bonito isso. Tenho vivido nos princípios de Moisés. No entanto, do fundo de minha alma quero chegar ao reino de Deus, do qual te fazes mensageiro nos tempos novos. Mestre, mestre, para buscar-te, percorri a trilha de minha instância até aqui, passo a passo. De vila em vila, casa em casa, um caminho existe, claro, determinado. Qual é, porém, Senhor, o caminho para o reino de Deus? Então, Jesus descreveu o reino de Deus. E Zacarias falou: eu vim de Jericó, eu tive que subir, porque Jericó fica lá embaixo, e Jerusalém lá em cima, né? Lá em cima do Monte Sião. Então é longe, ele veio andando, tinha as vilas, tinha as casinhas, ele sabia que existia aquele caminho para chegar em Jerusalém. E ele falou assim: e o reino de Deus? Qual o caminho para ele? A estrada para o reino de Deus é uma longa subida, começou Jesus explicando. Eis, contudo, que filas de manifestantes penetraram o recinto, interrompendo-lhe a frase e arrebatando-o à praça, recoberta de flores. Então, muita gente estava ali, tirou Jesus lá de dentro, né, da casa do Arão, antes que Jesus terminasse de falar com Zacarias, e levou ele lá para a praça. Estava cheio de flores, né? E eles receberam ele com flores, com aquelas palmas, né? Zacarias, em êxtase, demandou o sítio de parentes no vale de Rinom. Então ele foi visitar os parentes dele. Demorando-se por 2 dias em comentários entusiastas ao redor das promessas e ensinos do Cristo. Mas, de retorno à cidade, não surpreende outro quadro que não seja a multidão desvairada e agressiva. Não mais a glorificação, não mais a festa,
diante do ajuntamento. Não mais a festa. Diante do ajuntamento, o mestre em pessoa, não mais querido. Aqueles mesmos que o haviam neutificado em cânticos de louvor, apulpavam-no agora com requintes de injúria. O velho de Jericó, transido de espanto, viu que o amado amigo, cambaleante e suarento, arrastava a cruz dos malfeitores. Ansiou abraçá-lo e esgueirou-se dificilmente, suportando empuxões e zombarias do populacho. Rente ao madeiro, notou que um grupo de mulheres chorosas obrigava o mestre a parada imprevista. E, antecedendo-se-lhes a palavra, ajoelhou-se diante dele e clamou. Então, ele viu Jesus já com a cruz, né, levando a população zombando, xingando Jesus, e ele notou que algumas mulheres chegaram perto dele e ele parou. E aí, quando ele parou, ele aproveitou, se ajoelhou perto dele e falou: Senhor, Senhor. Jesus retirou do lenho a destra ferida, retirou da cruz a destra ferida, afagou-lhe por instantes os cabelos que o tempo alvejara, lembrando o linho quando a estriga descansa junto da roca, e falou humilde: Sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Em seguida, denotou a atenção de quem escutava os insultos que lhe eram endereçados. Fim da pausa ligeira, apontou para o amigo com um gesto a poeira e o pedregulho, que se avantajavam à frente. E, como a recordar-lhe a pergunta, que deixara sem resposta, afirmou com voz firme. Ele estava ali crucificado, mas com voz firme. Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho, Zacarias. Este é o caminho. Então, Jesus nos deixa a lição aqui, a lição que ele deu para Zacarias, que para conquistar o reino de Deus dentro de nós, são necessários sacrifícios. Por quê? Jesus deu o exemplo daquele que não precisava passar por aquilo, mas quis se confraternizar conosco, passar por sofrimentos, porque nós temos que nos modificar. E muitas vezes trazemos o coração endurecido, trazemos o mal de outras encarnações, e precisamos nos renovar, precisamos deixar de lado o nosso egoísmo, precisamos confiar em Deus e seguir adiante. E às vezes as pessoas não vão nos compreender. Às vezes as pessoas vão falar mal de nós. Provavelmente, com nenhum de nós aconteceu com Cristo. Embora na época dele, logo depois, vários discípulos passaram por coisas iguais ou até piores do que ele passou. Né? Sofrimentos atrozes, perseguições. Provavelmente nós não vamos passar por isso aqui na Terra do ponto de vista físico. Mas sempre teremos as lutas nossas a travar. Não seguiremos o caminho do reino atendendo os mesmos desejos que trazemos de ontem, de outras vidas, as mesmas inclinações erradas. Nós só conseguiremos alcançar o reino de Deus nos renovando, buscando uma nova vida, buscando uma nova maneira de ser, de sentir, de pensar. E isso exige luta íntima. A grande batalha hoje é dentro de nós mesmos. Mas com a ajuda de Jesus, dos seus mensageiros, nós conseguiremos vencer, se assim o quiser, se assim insistir, se assim persistir. Porque eles estão aqui também para nos ajudar. Nós nunca estaremos sozinhos. Então, essa é a mensagem da noite de hoje, que fica a nossa reflexão para o fim de semana, para a semana que vem, e que Jesus possa continuar nos abençoando, nos dando força, nos inspirando, nos mostrando o caminho, que às vezes é pedregoso, mas necessário para a nossa subida espiritual. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe hoje sim.